Você sabia que a relação de disjuntores monofásico, bifásico e trifásico podem estar relacionados com a quantidade de fases que passa no circuito da Enel ou da concessionária da região que você mora? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Por exemplo, se na região que eu moro a maioria das ligações é trifásica, certamente eu tenho lá no poste da concessionária passando 3 fios energizados. 1, 2, 3. Além do neutro em muitas situações, já que o terra ele é interno à instalação. Se por acaso a maioria das instalações da onde moro é bifásica, certamente muitas vezes eu tenho 1, 2 fases mais um neutro. E quando é a maioria monofásica, certamente eu tenho uma fase energizada chegando mais o neutro. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. O que precisa ficar claro é que se na região a maioria das instalações é trifásica e eu tenho 3 fios fases chegando, então eu posso ter com facilidade a bifásica e a monofásica. Todavia, se a maioria das instalações é bifásica e lá na rede da concessionária só passam 2 fios, não tem 3 fios vindo, isso quer dizer que eu não vou poder ter trifásico nessa instalação, nessa região, antes de que um projeto seja avaliado. Já tendo a bifásica, eu posso ter com muita facilidade a monofásica, porque afinal de contas eu vou precisar apenas de um fio. Então é isso que precisa ficar bem claro nessa explicação básica que eu estou dando aqui nesse vídeo. Visitem meus canais do YouTube e quando você visitar, dê um joinha, faça comentários, dê sugestões e compartilhe para os seus amigos nas suas mídias sociais. Quando você interage com o canal, o YouTube entende que esse canal tem alguma coisa de importante, que alguma coisa ali foi interessante para muitas pessoas, e o próprio YouTube passa também a divulgar esses vídeos para mais pessoas. E quando entra um número grande de pessoas no canal e sai sem fazer nada, sem dar um joinha, sem fazer um comentário, sem dar uma sugestão, o YouTube evita de postar esse vídeo para mais pessoas, já que teve um monte de gente visitando e ele não viu ali uma interação entre criador e participantes. Então, como eu falei, se na região só passa um fio, para ficar clara a informação, só passa um fio, a grande maioria das instalações lá certamente vai ser monofásica. Se passam 2 fios, a maioria ou a grande maioria vai ser bifásica, já que eu tenho a opção de fazer monofásica também. E se passam 3 fios, a maioria vai ser trifásica, mas também pode ser que tenha um pouco de gente com bifásica e uma minoria com monofásica. Porque, assim como eu falei, quando você tem 3 fases, 1, 2, 3 fases, está aqui, 1 fio, 2 fios, 3 fios. É mais fácil você reduzir a quantidade de fase que vai entrar numa instalação do que ao contrário,
se eu só tenho uma fase e de repente, por alguma razão, um cliente precisa de 2 fases e outro cliente precisa de 3 fases. Para ter essa mudança, sempre há um estudo de uma avaliação da concessionária de energia para verificar se é viável, né? É o termo que mais eles usam, se é viável fazer essa mudança, porque essa mudança de 1 para 3 exige, de 1 para 2 também já exige, mas de 1 para 3 exige um investimento muitas vezes alto da concessionária, né? Existem outras maneiras de fazer que muitas vezes o investimento sai para o cliente. Eu estou falando aí quando é mais industrial ou comercial, mas de qualquer forma o maior investimento, se for no início de um bairro, de uma rua, etc. e tal, acaba sobrando mesmo para a concessionária. Imagine você tem lá uma estrutura montada de um fio e de repente, por alguma razão, você tem que fazer para 3 fios, né? Você mexe, tecnicamente falando, em toda a estrutura que estava funcionando ali naquela região. Monofásico, quando eu falo monofásico, eu falo de uma fase. Quando eu falo de bifásico, eu falo de 2 fases. Quando eu falo de trifásico, eu falo de 3 fases. E dependendo da região, além das 3 fases, também vem o neutro. O terra, eu não estou falando muito, porque o terra, muitas vezes, ele é individual da instalação, da residência. O sistema da AN ou da concessionária da sua região, ele é aterrado, mas não é o mesmo terra que a concessionária usa que você vai usar na sua casa. Para disjuntores, a mesma coisa, né? Eu falo isso direto e nunca vou me cansar de falar. Monofásico para apenas um fio, bifásico para 2 fios e trifásico para 3 fios. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes que nos ajudem a alavancar os nossos canais, visitando, fazendo comentários, dando joinha, se inscrevendo e compartilhando nas suas redes sociais. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.